não vou falar para você dar seu testemunho, que senão vai fazer uma fila aqui. Não é verdade? Mas, hoje, eu queria falar de algo que às vezes você vai entender. O pastor saiu lá de longe para pegar no meu pé. Entenda, toda vez que Deus quer te fazer ir para o próximo nível, Ele vai ter que fazer com você o que Ele nunca fez. Ou trazer a clareza para você daquilo que Ele quer com um propósito. Quando você era criança, o Senhor falava como criança. Já viu quando você chega perto de um bebê? Oh, menino lindo, não é assim? Aí você chega perto de um senhor igual eu e fala, ô menino, fala, vai, tem 5 dedos ungidos aqui, vou consertar seu lado em 2 tempos, vou fazer você, como diz, adiantar os anos que Deus tem para você em 2 momentos e você vai dar testemunho no domingo. Nunca mais farei isso com o pastor. Como assim, pastor? Repete comigo, eu sou o resultado das minhas escolhas. Se você escolhe bem, normalmente o resultado é... Mas e quando você escolhe mal? A culpa é de Deus. Quem precisa liberar? Irmão, libera o teclado. A senhora já teve a libertação. Esses irmãos tocando é bonito, né? Aí eu vou ali e não sai nada. Tá vendo que tem que ter gente perto da gente? Você viu que pessoa bonita que está perto de você? Às vezes é o próprio Cristo hoje que colocou essa pessoa para ter uma palavra de Deus para você. A minha esposa, todo dia, ela tem uma palavra de Deus para mim. Todo dia. Principalmente durante o dia, ela me manda mensagens de amor o dia todo. Vocês não esperaram o que eu ia falar? Compra isso, compra aquilo, não deixa de passar aqui, não deixa de passar ali. E eu, como um bom homem, ao entrar dentro da casa, esqueci pelo menos 30%. E eu faço uma oração com Deus. Senhor, se hoje for o meu dia, que eu vá em paz. Eu renuncio por mim e meus antepassados. Se ela me matar, que eu tenha um bom momento com o Senhor. Você brinca assim por quê, pastor? Eu tenho 26 anos de casado. Ela não é só a mulher que eu amo. Ela é minha amiga. Mas também é quem Deus escolheu para mim. Você tem que entender que as pessoas que Deus escolhe para você, às vezes não são as que mais te agradam. Um dia eu perguntei para ela, você não orou por mim? E ela falou, não. Falou, então você vai ter que aguentar. Ela que escolheu, não fui eu. Eu sou o resultado da escolha dela. O texto básico que eu quero usar é Deuteronômio, capítulo 30, verso de número 19. Diz, e atinge os céus e a terra, tomo hoje por testemunha contra vós, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Olha para você ver. Deus nos criou com o livre-arbítrio. E o que é isso? Repete comigo. É a capacidade de escolher. Mas por que nós escolhemos mal? Porque nós não queremos saber a opinião de Deus. Nós só queremos saber a nossa. E aí depois é o meu líder que não orou direito. Aquele líder não me cobre de oração.
Aquele pastor, então, essa igreja está assim por conta dele. Mas ontem tinha muita gente aqui para servir, inclusive o mais velho aqui, né? O mais velho aqui no meio desses jovens aqui, você tem que ver que festa. Corre, pastor! Pula, pastor! Mas a minha escolha foi estar aqui. E eu presenciei o favor de Deus ontem. Repete comigo, tudo é questão de escolha. E se eu escolhi, só eu sou o culpado. Mas tem gente que não quer vir no culto, mas quer a glória que Deus derramou aqui. Não tem problema, Deus vai derramar, porque vai usar você que veio para levar essa glória e esse favor. E você vai ensiná-lo a escolher melhor. Você vai dizer, ó, domingo que vem você está comigo lá. Porque o Senhor tem uma nova palavra preparada para nós. A vida que vivemos hoje, em grande parte, é a escolha que nós fizemos no passado. Né? Não sei se isso é uma boa palavra. Eu podia ter feito diferente. Pois se você não fez, agora você vai ter que fazer da agora para frente. Eu vou ficar me martirizando. Já pensou? Quando Moisés morreu, e agora Josué ouviu dizer, e Moisés está morto. Adianta chorar? Adianta olhar pelo tempo que ele teve com Moisés? Agora é prosseguir, é avançar. Você não consegue tomar posse do novo de Deus porque você está cheio do velho que passou, como uma mochila em você. As antigas frustrações, aquela pessoa que te fez mal, a que não foi como você queria ser, aquele ministério que te frustrou, aquela pessoa que te frustrou, e você decidiu carregar isso para a vida inteira. Repete comigo, misericórdia. Se você não abrir mão do velho, você nunca vai ter o novo de Deus. Não adianta Deus querer te dar o novo se você está cheio do velho. Não adianta Deus querer te dar uma nova vida se você está cheio da velha vida e não abre mão dela. Não adianta você olhar para a sua vida e dizer, eu sou o resultado das minhas más escolhas. Ponto. Mas e o que você vai ser da agora para frente que você sabe? Porque o problema não é o que você já foi, o leite já está derramado. Mas você pode limpar e colocar um novo. E comer com bolachas. Quem gosta de leite com bolacha? Se tiver um Toddy, um Nesquik de morango. Que isso, esse pastor falando disso? Irmão, eu não sei se você gosta de coisas boas na vida. Eu tenho poucas alegrias assim, mas comer é a melhor delas. Num shopping eu não estou preocupado com loja. Eu estou preocupado com a praça de alimentação, se é boa. Mas às vezes você vem com um culto desse, você está preocupado com as lojas. Como vai ser o louvor? Como te receberam? Se tem estacionamento para você, se o lugar é bom. Mas a praça de alimentação, você não está preocupado. A palavra, o alimento, o maná do céu, você não está preocupado. Porque o que te dão, você aceita. Repete comigo, o banquete que o rei prepara para mim é exclusivo. E são poucos que podem se assentar à mesa do rei, porque ele tem que convidar.
Quem foi convidado hoje para esse banquete? Aleluia! Você não tem que preocupar com quem não está, mas desfrutar do momento que você está na mesa. Você está preocupado com o que você vai fazer no almoço, e eu que nem fiz. Aí você diz, você não fez? É porque eu só faço quando a minha mulher faz. Porque eu não sei fazer comida. E eu sei que ela não fez. Pastor, por que você está falando isso? Nós somos humanos e limitados. E a primeira limitação que as pessoas dizem para nós é a opinião delas. Você não deve se vestir assim. Você não deve fazer assim. Quem disse? Né? Tem um casal aqui. Ela de verde e ele de azul. Mas aí ela cisma que eles vão vir iguais. Meu maior medo da minha esposa era esse. Ela virar e falar assim, hoje nós vamos iguais para a igreja. Falei, guarda eu disso, Senhor. Eu sou horrível para escolher roupa. Eu tenho 5 peças de roupa, você vai me ver com elas o ano inteiro. Porque em janeiro agora eu mudo. E 2026 será com 5 peças de novo. Eu sou mineiro. Mas o que não muda, e que sempre eu vou ter, é mais de Deus. Mais da palavra. Mais do Senhor. Por quê? Porque isso é que importa quando nós estivermos com Ele. A opinião das pessoas às vezes é tão importante para você, mas e a opinião do céu? A opinião do céu com você. Porque às vezes a gente vive uma vida dos outros. E as escolhas não são as nossas, são as que as pessoas querem que nós tenhamos. Mas Deus não diz que fala conosco? Ele pode falar. Eu ia alugar um carro para trazer os jovens para cá. E um ponto tão simples não deixou eu alugar. Falta de dinheiro. A coisa simples. Cheguei, fiz todo o procedimento. E foi tão interessante que a mulher, ela, né? Eu não sei se ela olhou para mim e falou assim, esse cara tem dinheiro. Eu falei, sabe de nada, inocente. Mas eu mantive a pose. Eu mantive a pose. Tá tudo bem o preço. Eu vou verificar e volto mais tarde. Mas não para aqui. E aí você tem que ter a escolha. Ou você vai fazer uma dívida, ou você vai correr atrás de quem pode te ajudar. Por quê? Repete comigo. A melhor escolha é ter alguém com você. É poder contar com alguém. Posso ouvir um amém? Se você não pode contar com pessoas, você precisa mudar isso. Porque aquele que caminha sozinho, normalmente não tem nem quem ampara ele no dia mau. Não tem nem para chorar com ele. Mas não se assustem, não tem nem com quem se alegrar. Ganhou uma grande bênção, nem para rir junto tem gente. Repete comigo, misericórdia. Deus, Ele pega as nossas escolhas, e mesmo que sejam erradas, Ele coloca pessoas para nos mostrar o caminho certo. Por quê? Porque o plano dele não mudou. Pastor, conta aí o que o senhor fez. Liguei para o meu pastor. Pastor.
Quando eu liguei para o meu pastor, lembrando, eu sou um pastor que tem um pastor. Essa é uma glória da videira. Nós somos pastores que temos pastores. Aqui eu sou pastor, mas eu sou ovelha também. Pastor, eu tenho uma informação muito boa para te dar. O senhor hoje vai me apoiar. Fala, Antônio. Tenho 15 jovens para levar. Lembrando, Leiria é uma plantação, hein? Nós estamos plantando Leiria. E trouxemos ontem 15 jovens. Posso ouvir um amém? Aleluia! E 15 jovens num montante desse é tranquilo, mas numa plantação. E aí o que aconteceu? O que você quer? Eu não sei, eu só sei que eu tenho que levar. Eu tenho os jovens, mas não tenho carro para levar. Pega a carrinha. Eu falei, ah é? Vem buscar. Sexta-feira. Aí você vai ver a decisão. Os jovens estavam preocupados em vir? Não. Os pais preocupados com eles virem? Não, muitos nem queriam que eles estivessem aqui. Mas agora eu acho que agradeceram quem chegou lá na casa deles ontem. Quem me conhece, eu trabalho com casas de madeira. É trabalho o dia todo. Cheguei 7 da noite. Lorient, Lisboa. Lisboa, Lorient. 5:30 da manhã. Lorient, Leiria. Leiria, Lisboa. Acabou o encontro ontem. Lisboa, Leiria. Leiria, Lorient. E aí eu podia dizer, não, Deus, está difícil. Mas eu escolhi dizer, é só o começo. Vai piorar. Mas o pior nesse caso é melhor. Porque a sua vida vale muito. E eu tenho certeza que alguém tem escolhido certo. Que é avançar, vendo você prosperar e seguir no caminho de Deus. Só que Deus quer que hoje você comece a ser esse que decide da forma correta. Porque os planos dele não mudou. Eu estou aqui preocupado com o horário, porque tá bruto. Vamos lá. Pastor olha os relógios e fala, ai, amém. Primeiro ponto, eu só vou falar 4. Mas se você me deixar, quer ver? Quem me dá 10 minutos depois? 10, 20, 30. Estou brincando, deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Primeiro, escolhas revelam quem realmente governa a sua vida. Provérbios 14, 12 diz, há caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Tome cuidado para que a sua decisão não esteja te levando para a morte. E às vezes não é morte física, é morte espiritual. É o seu casamento sendo destruído, a sua célula morrendo, às vezes antes mesmo de nascer. Porque a célula primeiro começa no sonho, num desejo, né? E a irmã vira para ela, vira para a senhora lá do arrendamento, segue teu coração. A mulher falou, quase que ela falou, receba Jesus agora, no nome de Jesus. Sabe o que é isso? Ela não negou a sua fé. Eu não sei se você percebeu, a primeira coisa que ela falou, eu sou cristã. Mas às vezes você é um agente 007 gospel no seu trabalho. E aí chega o pastor lá. Oi, irmão! Irmão não, pastor. Chega lá Oi, irmão! Pastor, vem cá. Ainda não sabem que eu estou crente. É verdade? Nem Jesus. Mas o diabo sabe.
A escolha de você se posicionar muda a sua história. Jesus, Ele realmente conquistou a tua vida. Ele se tornou o dono da tua história. Você começou uma caminhada com Ele para avançar no propósito dEle, ou simplesmente você tem decisões para ter momentos bons? Hoje vai ter um culto de fogo. Sapatinho de fogo. Irmão, meu sonho era cair. Quando eu vejo aqui, eu fico assim, eu também. Sabe? Me chamaram, eu, nessa calma, para um congresso de fogo, numa igreja pentecostal. E os pregadores falavam, eu tô, pega eu. Me rebata, fala que o pastor caiu e eu não subo. Eu queria ir embora, mas eu era o pregador principal. Eu não sei quem é mais descabeceado, se é eles ou o Espírito Santo. E houve fogo, glória e tudo. Mas eu podia ter decidido vazar, ir embora, tchau, passar mal, né? Eu decidi subir, apesar da circunstância. E falei com o Senhor, tome a direção. Mas essa escolha eu estou fazendo para o Senhor, não por mim. E naquele dia, Deus, quando eu subi no púlpito, eu olhando para aquele povo, esperando o fogo, esperando. Irmão, é que você não está aqui, você não sabe o que é ter um monte de gente esperando o que você não tem para dar. Eu estou assim, Deus, eu não sei nem fazer nada, nem rodar no manto eu sei. Mas eu sei ser calmo, sei ser tranquilo. O Espírito Santo me deu uma palavra clara. Já houve fogo, já houve glória e poder. Hoje eu quero acalmar o seu coração para o propósito que Deus tem para a sua história, não para esse momento. Quando eu saí de lá, o fogo ainda tinha, a glória ainda tinha, mas pessoas entenderam que não é só um barulho, que não é só um momento com Deus, mas Deus tem uma vida para você viver. E há momentos de glória, há momentos de poder, há momentos de saltar, mas a sua vida, na maioria delas, é com o Senhor e sozinho. Sabe aonde que forma um grande homem, uma grande mulher de Deus? No seu quarto, com a decisão de você estar aonde Deus vai poder falar com você sozinho, como um filho, como uma filha, sem máscara, sem momento, sem posicionamento, sem posição. Ele só vai olhar para os seus olhos e dizer: que bom que você está aqui, que bom que você decidiu estar aqui. Porque hoje eu não quero falar para alguém muito especial, eu quero falar para alguém que é muito especial, que é você. Eu sou casado, tenho filhos, mas no Senhor eu sou filho. E a sua decisão de ouvir a voz do Pai pode mudar tudo. Você perguntou a Deus o que você quer, ou o que Ele quer de você hoje? É simples. Às vezes Ele não quer que você faça coisas extravagantes. Às vezes Ele quer só que você ligue para alguém e diga: Jesus te ama. Sem religiosidade, sem versículos bíblicos, né? Eis que te digo, Deus me mandou trazer essa palavra nesse versículo para você. Às vezes só vai dizer para você: lembrei de você. E quem me lembrou de você foi o Espírito Santo. Agora são duas pessoas abençoadas. Eu por ser usado por Deus e você por Senhor lembrar de você. Percebe?
E aí você diz assim: e o que tem a ver com as minhas escolhas? Nós muitas vezes decidimos por emoção, por sensação, pelo que o outro quer que eu seja. Mas não é melhor você decidir por quem você é? Olha para você ver. Às vezes deixamos o coração nos guiar e somos enganados. Lá em Romanos 8,14 diz: pois todos aqueles, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem governa as suas escolhas hoje? Suas emoções ou o Espírito Santo? Segundo ponto, a falta de perdão é uma escolha que aprisiona. Escolher perdoar é uma decisão. Eu posso, às vezes, num lugar igual ontem, que nós temos um momento de oração para liberação de perdão. Você aqui libera, mas no seu coração, no seu íntimo, você tem pessoas que hoje te aprisionam. Pastor, como me aprisionam? Porque você não liberou perdão, mas você também não pediu perdão. Liberar perdão é uma decisão, mas pedir perdão também. Porque só as pessoas fazem mal para a gente. Eu nunca fiz mal para ninguém. Mentiroso. Que dia que tem encontro com Deus? Tem que ir lá. Aquele que diz que nunca mentiu, ele acabou de fazer isso. Mas quantas vezes você até reconhece que precisa liberar perdão e faz isso? Não, você não merece. Mas eu sou tão bondoso que eu vou liberar meu perdão para você. Aí você fala: que bom, agora pede perdão para mim. Está possuído? Não, é que não aguenta, não sai. Quem já viu alguém? Pede perdão. Não sai. Não sai. Tem pessoas que não conseguem pedir perdão e se tornam o quê? Prisioneiros. Repete comigo: muitas pessoas são prisioneiras de outras pessoas por não conseguirem pedir perdão. E você vive uma vida inteira aprisionada ao outro por uma decisão que você não tomou. Escolha hoje ser livre. Eu posso ouvir um amém? Amém. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Mas se você tiver que pedir perdão, peça. Que só um exemplo. Você é mais duro com os de fora ou com os de dentro? Você é mais compreensível com as pessoas de fora do seu convívio ou as de dentro? Porque normalmente você sabe que você vai poder fazer, bater, xingar, gritar, e os de dentro te amam tanto que vão te suportar. Mas você se esquece que você está fazendo mal para quem você deveria amar mais, quem deveria cuidar mais. E eu estou falando isso num convívio familiar. Agora eu vou para a célula. Por que que às vezes você se empolga tanto em trazer pessoas, mas não de cuidar delas? Eu vou levar o irmão para o encontro. Aí passou para o encontro. Agora a coisa vai estreitar, tá? Você trata de tomar tenência, que agora mudou tudo. O irmão vai falar: eu fui enganado. Como assim? Cadê o amor? Né? Cadê, igual a minha irmã falou? Você vai sentir. Cadê o sentimento? Ou seja, você decide ganhar, mas não decide cuidar? E como que você vai decidir enviar se você ainda cortou o processo? Nós somos uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, cada casa é uma extensão da igreja. Juntos vamos conquistar essa geração para Cristo, através das células que se multiplicam. O que é isso que o senhor está falando? A visão da igreja, irmão. Mas às vezes você não decide nem saber a visão da igreja. Por que é célula?
É só decidir e saber. Por que eu tenho que estar numa célula? É só decidir e saber. Hoje nós poderíamos ter o dobro de pessoas, se cada um decidir o seu papel em Cristo Jesus. Quando você decide fazer o que Deus chamou você para fazer, o inferno não suporta. O reino de Deus cresce de tal maneira que fica algo sobrenatural acontecer de forma natural. Pastor, mas eu não consigo perdoar. Procura o seu líder. Eu não consigo pedir perdão. Procura o seu líder ou alguém que você ama. Conta isso e diz assim: me ajuda. Ah, mas fez mal demais. Pois é, nós ainda não fomos cuspidos, ainda não fomos pregados numa cruz, então eu acho que ainda dá para poder relevar. Amém? Já estou terminando. Terceiro, as boas escolhas começam quando ouvimos a voz de Deus. Estava melhor na primeira parte, quando eu falava só de coisas naturais. Quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Tem gente que fala assim, mas esses homens de Deus se emocionam demais. Irmão, isso é amor, isso é paixão. Quando eu ouço a voz de Deus, eu fico apaixonado. Quando eu falo do meu amado, eu fico emocionado, apaixonado, não consegue caber aqui dentro. Para quem muito foi perdoado, a graça transborda. Mas quanto tempo Deus não ouve a sua voz, porque você decidiu estar longe da presença dEle? E às vezes não é longe da igreja, é da presença, do propósito, do ambiente de glória, da intimidade. Hoje você está aqui e você está lembrando de tanta coisa que você decidiu errado, mas por que você não esquece isso? E diz para Ele: a primeira coisa que eu preciso resolver é a intimidade. Porque quando você reconhece que precisa de intimidade com o Pai, é você dizer para Ele: Pai, estou com saudade. Eu sei que eu decidi errado, eu sei que decisões foram erradas e eu hoje estou colhendo isso, mas eu posso voltar? Ontem foi dito aqui, e eu sempre gosto desse exemplo. O apóstolo João, o único evangelho que diz que ele é o discípulo mais amado é o dele. Mas por que Mateus, Marcos, Lucas não disseram isso? Porque eles não viam dessa forma. Mas ele disse: João, o discípulo mais amado. É só porque ele se via assim. Ele decidiu se ver assim. Ele decidiu viver uma vida como amado. Ele decidiu viver uma vida não no padrão que as pessoas dizem que ele era, não dentro do que a oportunidade ou o ambiente dizia. Não, apesar das circunstâncias, tudo vai dar certo, porque tudo coopera para o meu bem, porque eu amo a Deus. E se eu amo, eu sou cuidado. O problema não é mexer com o noivo até aceita. O problema é quando você toca na noiva. Mas quando você faz bem para a noiva, tudo muda. No Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Muitos tomam decisões sem consultar a Deus, mas Deus nos deixou sua palavra e pessoas sábias para nos orientar. Para de achar que você é o dono da razão. O dono da razão é Deus. E Ele, como dono, pessoas específicas. E normalmente o que você não gosta, normalmente não é do jeito que você quer, normalmente não é do seu padrão, mas que carregam consigo a presença, a glória, o poder e o propósito de Deus para você. Basta você aceitar.
mas no início não é bom. Quem gosta de tomar remédio aqui? Mas por que você toma quando você está passando mal? Né? Quem gosta de procurar médico? Ninguém gosta. Mas por que você procura quando você precisa? Então entenda, às vezes não é o gosto que muda a história, mas é o posicionamento de deixar Deus fazer o que tem que fazer. E o que Ele nos predestinou para ser. Você quer um casamento abençoado? Fala com Deus. Você quer mudança de história? Fala com Ele. Mas para isso você tem que decidir parar e falar. Último ponto, já estou caminhando. Escolhas certas nos levam ao propósito de Deus. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis nesse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O propósito de Deus não se cumpre em quem vive conforme o mundo, mas em quem se submete à vontade de Deus. Nós queremos nos submeter a tudo, menos à vontade de Deus. Você fica mais tempo no seu trabalho se o patrão pedir, e normalmente você não reclama. Mas quando a autoridade é soberana de Deus, a gente tem dificuldade. Sabe por quê? Porque você sabe que se você se submeter, a história vai mudar. E às vezes você está bem do jeito que você está. Tem uma vida na média. Ninguém está me perturbando. Do jeito que está, tá bom, pastor. Se você decide ficar assim, a sua vida não passa disso. Mesmo Deus tendo sonhado uma vida bem melhor para você. Mesmo que os propósitos dele sejam maiores e melhores, você tem a escolha de nunca tomar posse disso. Repete comigo: misericórdia. Eu quero ter o sobrenatural, viver o sobrenatural, experimentar cada dia do sobrenatural. Mas estou satisfeito com o normal. Repete comigo: eu sou um ser espiritual. Por isso, o normal não é suficiente. Posso ouvir um amém? Cada escolha de obediência te aproxima mais do plano de Deus. As nossas decisões definem se viveremos apenas uma vida comum ou uma vida cheia da presença de Deus. Quem participa de uma célula aqui? Vocês perceberam o testemunho da irmã? Não foi do culto, foi da célula. Ela não conhece aquela irmã há 1 ano, não, ela conhece há 15 dias. O dono do templo é também o Senhor. Às vezes você tem vivido dias ruins. Você é um mau crente, você é uma má pessoa, e não é isso que você se vê. Por quê? Porque o diabo tem cegado e dito para você que desse jeito tá bom. E quando as escamas caem, você vê o quanto você tem perdido na presença de Deus. Às vezes os seus filhos já não estão mais perto de você, porque não suportam. Às vezes amigos você só tem aqui da igreja. Por quê? Pelo simples fato, você decidiu ser difícil. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Nem eu sei, que não está escrito ali. Amém? Mas se Deus está colocando no nosso coração, entenda, Deus não quer mudar só a sua história. Ele quer te ajustar aos planos dele para você. Porque nós só vamos crescer nessa nação como reino de Deus. E reino de Deus não é uma pessoa.
somos nós como igreja. Ontem nós falamos de quantos jovens? 200. Irmão, 200 jovens. Eles comeram mais do que os 260 adultos. Pastor, como é que você tem essa informação? Eu avisei que eu gosto de comer. E estava a conversar com o pessoal da cozinha. Rapaz, eu vejo esses homens grandes e fortes, o prato normal, mas eu vi um moleque que parecia um dedo assim, andando. Parecia uma serra. Eu falei, para onde vai isso, misericórdia? Não tem mais? Eu falei, coitado dos irmãos. Mas amanhã vai ser aqueles profetas que vão falar da glória de Deus com poder, com unção, com glória. Então investe a sua vida naquilo que vale a pena. Decida hoje investir a sua vida no melhor lugar, que é a presença de Deus. E eu queria que você ficasse de pé, já finalizando. Por quê? Eu queria orar para você. Pastor, qual oração? Que hoje você decida, da agora para frente. Pastor, se eu for te contar a minha história, vai ser difícil. Irmãos, eu não estou falando que o dia mau não chegue. Às vezes você está vivendo o dia mau. O problema não é o dia mau, ele vai vir e várias vezes na nossa vida. A questão é o que fazer no dia mau. Eu posso passar por cima, ir além e viver o melhor de Deus, apesar das circunstâncias, ou parar e morrer espiritualmente. Se eu for perguntar quem está passando por problema, aqui, irmãos, aqui estava cheio de gente. Isso nós já sabemos. Mas e como mudar essa história? Só Deus sabe. Só que eu sinto no coração que tem gente que não tem força mais para falar isso. Tem gente que desistiu de si mesmo. Tem gente que desistiu de ser feliz. Porque vive uma vida, desde que se conhece de gente, infeliz. Mas hoje Deus vai mudar a sua história. A gente pode cantar aquela canção do É Ele? Eu estava ali, quando diz é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você está gastando sua vida, irmão? A vida foi Ele que te deu. A vida é dele também. Muda a forma de ver as coisas. A sua vida é dele, porque foi ele que te deu. O que ele quer mudar não é que você entregue a vida que já é dele, não, é tenha o posicionamento certo, é fazer a coisa correta com a vida que ele te deu. Não adianta eu te dar um carro e daqui a pouco você corre e bate ele ali. O que é que adiantou? Nada.